Que alegria estarmos de volta aqui no nosso canal Olhar Bíblico, na nossa terceira temporada, onde estamos falando da chave da virada, um guia prático para melhorar a sua saúde emocional. Como está difícil nos dias que vivemos. Porto Alegre, há poucos dias, tivemos uma notícia de uma mulher que simulou uma gravidez, chamou uma grávida para sua casa, matou a grávida para poder ficar com o bebê. E o bebê acabou morrendo. O que é isto? Como alguém faz isto? Distúrbios emocionais. E hoje a doutora Gisele está aqui conosco e nós vamos conversar um pouquinho sobre estresse, este grande problema dos dias de hoje. Vamos lá? Vamos à nossa vinheta? Doutora Gisele, ou Gisele, esposa do pastor Giliard, um amigo, não é? Você sabe que ali em Esteio foi o primeiro lugar que ele esteve quando chegou aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acho que a primeira família pastoral que ele visitou foi a minha, fez um lanche com a gente, você estava lá ainda, no Paraná. Então, como é o seu nome completo? Gisele Maciel Ferreira. Gisele, me diga uma coisa, onde o povo encontra você para se tratar emocionalmente? Seu contato, seu nome, como é que funciona? Olá, pastor, muito obrigada pelo convite, é um prazer poder estar aqui com vocês, né, com ouvintes também. Eu atendo presencialmente na rua Bento Gonçalves, número 2399 em Novo Hamburgo, mas também eu atendo online, né? Quem quiser pode me encontrar pelo telefone DDD 44 998447753 e também pelas redes sociais, Instagram. Como é que é o... Que é o @psico.giseleferreira. Ok, Instagram, Face não tem não, é? Tem o Face também, mas a gente não usa bom. Tanto. Porque Face é mais para os idosos. Você sabe que eu tenho a grande visualização dos meus stories no Face, viu? É o público, é o meu público. Talvez por causa desses cabelinhos brancos ali, seja mais o meu público, não é? Sim. Mas eu vi um sotaque nordestino. Não, olha, eu não tenho nem mais identidade. Mas tem um sotaquezinho. Eu sou natural do Rio de Janeiro, vivi até os meus 17 anos no Rio de Janeiro, só que depois eu fui estudar em São Paulo. Aí casei, meu marido é pastor, como o senhor mencionou, nós moramos muitos anos em São Paulo, depois 12 anos no Paraná e agora no Rio Grande do Sul. Então, é uma mistura de sotaque Vocês bem têm grande. Filhos, né? Temos 2 filhos, dois adolescentes. Manda um abraço pra eles aí. Olha pra câmera ali e manda um abraço pra eles. É o Giovanni, de 16 anos, e o Jean Luíde, de 14. Olha só, que legal. Acho que eu conheço os dois. Tem um que está no internato. Em Santa Catarina, né? Isso, mais velho. Olha só, que legal. Gisele, ou Gisele, né? Sim. Estresse. Complicado, né? Sim. Me diz uma coisa, o que é o estresse? O estresse, ele é uma resposta natural do nosso corpo quando nós estamos diante de uma situação desafiadora, né? Uma situação onde a gente precisa reagir. Então, alguns confundem, né? Será que é um transtorno? Será que é uma emoção? Na verdade, o estresse em si é uma resposta que o nosso corpo dá quando a gente precisa enfrentar alguma situação desafiadora. Isto é o estresse. Isso é o estresse. E o que leva ao estresse? Então, como é que assim? vai... É simplesmente um dia você acorda, hoje eu estou estressado. O que leva? O que faz com que as pessoas fiquem estressadas? Nós vivemos tanto no automático, né, pastor, que às vezes a gente não para analisar, fazer essa autoanálise. Mas a gente vai pensar o seguinte, que tudo aquilo que o nosso corpo produz tem uma função. Então, todas as emoções, as reações fisiológicas têm uma função. E o nosso cérebro, ele é o centro de comando do nosso corpo. E como que ele capta essas informações? Através dos nossos sentidos. Sim. Então, os nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, está captando tudo que acontece no nosso ambiente. Então, tudo que acontece ao nosso redor, os nossos sentidos captam as informações e levam para o nosso cérebro. E o cérebro, então, ele vai mandar a mensagem de acordo com o que está se passando. E não somente as mensagens ambientais físicas, mas também imaginárias. Então, quando eu estou diante de uma situação desafiadora, por exemplo, né? Vou dar um exemplo comum. Aí eu estou atravessando a rua
não olhei direito, eu não calculei o tempo, e tá vindo um carro em alta velocidade. Sim. E aí, o que o meu corpo... Isso acontece de uma forma muito rápida. Então, os meus sentidos vão enviar as informações para o cérebro, e o cérebro vai falar assim, opa, vai ter ali um sinalzinho de alerta, uma campainha de alerta, e ele vai enviar informações, né? Que o meu corpo precisa, então, reagir. Então, ele vai liberar o hormônio do cortisol, da adrenalina. O meu coração vai bombear sangue para todo o corpo para que eu possa correr, para que eu possa sair daquela situação. Se não tivesse o estresse, se eu não tivesse essa reação, eu ficaria ali paralisada, olhando o carro vindo, o carro me pegaria e pronto. Então, é uma reação necessária, entende? Para que eu possa reagir em determinados momentos. Mas então o estresse não é de todo mal. Não. Até porque senão, usando o exemplo seu, tô ali, o carro tá vindo. Não é? A Renata é baiana, vou brincar com os baianos. Ô, painho, o carro tá vindo, que bom, eu acho que eu preciso sair daqui. Será que eu saio? E aí Será já que eu não saio? Exatamente. Então, para isso, o estresse é bom. Exatamente, para que essa energia que a gente tem para a gente poder reagir, então, numa situação dessa, para eu poder correr, quando eu estiver apresentando uma palestra, falando em público, né? Então, aquela energia que eu tenho para que eu possa enfrentar aquela situação. Você estava um pouquinho estressada quando começou aqui? Aí a gente fica ansiosa, lógico, né? Então, sim, acredito que então o estresse... é nisso, quando você sai do seu quadrado, Exatamente. sai da sua zona de conforto, isso leva ao estresse. Mas então tem o estresse, então que sim. na realidade acaba sendo bom. Como é que é a ligação? Você mencionou assim rapidamente estresse e adrenalina. Sim. Então, quando nós estamos em situações desafiadoras, como eu citei, o nosso cérebro ele entende que esse corpo ele precisa se preparar para enfrentar aquela situação. Sim. Então, nesse momento, vamos pensar, vou dar aqui, como eu trabalho muito com criança e adolescente... Tranquilo, vai de boa. Eu gosto de trabalhar com metáforas, analogias, né? Então, vamos dizer que naquele momento... Teve ali a campainha alerta, né? Aquela sirene, vamos pensar ali nos bombeiros. Então, tá tendo um incêndio. Então, a sirene toca ali dentro do nosso cérebro e o nosso cérebro vai acordar os bombeirinhos que estão dentro do nosso corpo. Então, ele vai soltar o cortisol, a adrenalina, o coração vai bombear sangue para todo o corpo, a respiração vai ficar acelerada. Então, os nossos órgãos, eles entram nesse sistema de alerta também, trabalhando para que todo o nosso corpo ele possa enfrentar aquela situação. Então, por isso que a gente sente as reações físicas, a gente sente a mão suada, o coração parece que vai sair pela boca, a respiração fica ofegante, porque todos os nossos órgãos estão envolvidos naquela situação. Então, aqueles bombeirinhos estão descendo escada, subindo, correndo, trabalhando a todo vapor para que aquele incêndio seja apagado. O estresse ajuda, às vezes a gente vê uma pessoa que numa situação de susto, que a gente diz, de estresse, você demonstra uma força, uma habilidade descomunal. Exatamente. Isto vem do estresse também. Sim, na verdade o estresse ele é a resposta à emoção que nós sentimos. Então, só de uma forma didática, né? Existe um modelo cognitivo que a gente trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo. Então, o que a gente entende? Que é uma cadeia. Então, eu tenho a situação, daquela situação eu faço a minha interpretação, né? Então, vão vir os pensamentos automaticamente. Daquela interpretação vão surgir emoções. Sim. Então, ansiedade, medo. E essas emoções, elas vão causar reações fisiológicas, né? Então... o chorar, o gritar, né, o estresse, que é uma reação, e o meu comportamento, que vai gerar o meu comportamento, que é o de correr, né, às vezes de paralisar em casos de crises, né, então é uma cadeia aí que a gente costuma ensinar. Tá, nós estamos falando, até parece agora que a pessoa vai, quando terminar o episódio, diz, eu quero ficar estressado, porque estresse é bom. Na realidade é patológico também, né, como é que é essa patologia, Sim. o que... Então, nós entendemos que o estresse, ele não é de todo ruim, como a gente pensa, ele é necessário, como eu falei, tudo que o nosso corpo produz tem uma função, então ele tem uma função. Só que quando que ele se torna patológico? Quando eu deixo de
de viver essas situações pontuais. Como nós vimos, o estresse ele é uma reação a situações pontuais. Quando eu preciso correr, quando eu preciso falar, quando eu preciso agir de uma forma mais enérgica. Ele se torna patológico quando eu saio dessas situações pontuais e viro uma rotina. Então, eu vivo uma pessoa literalmente estressada, ou seja, é aquela pessoa incapaz de relaxar. Ela não consegue deitar para dormir, ela não consegue apreciar a natureza, ela não consegue apreciar detalhes ao redor dela. Aquela pessoa é incapaz de relaxar. Ela está constantemente dentro dessa adrenalina, do cortisol ali que a gente viu que é liberado o tempo todo. O vício pela adrenalina, então, é proveniente do estresse? O nosso cérebro, ele trabalha muito, ele funciona muito por padrões de repetição. E aí, quando eu repito muito um comportamento, isso é lógico, né? Acontece muito com os pensamentos também, o nosso cérebro, ele automatiza aquele comportamento. Então, ele vai virar a minha rotina porque aquilo virou o meu padrão de comportamento. E a adrenalina, ela é viciante. E, às vezes, a gente alimenta também essa adrenalina com bebidas com cafeína, por exemplo, energéticos. A própria rotina que a gente vive. Às vezes, tem pessoas que são viciadas em procrastinar. Porque deixa tudo pro último minuto, porque aquilo vai dar aquela sensação de adrenalina, aquela emoção. Da adrenalina. E tem gente que fala assim, eu só funciono assim, quando deixa pra última hora. Então, sim, vira o vício porque acaba gerando um padrão de repetição. E a pessoa acaba tendo prazer daquela forma. Tanto é que existem pessoas que elas não conseguem tirar férias. Tirar um dia de folga, ficar sem fazer nada, parece que, sabe, é um martírio. Tá, mas a Renata mandou tu falar isso? A Renata mandou tu falar isso? Não, olha, nem foi. Você sabe que nas férias a Renata, que é minha esposa, não é? E a Luana, minha filha, as duas ficam em cima de mim no telefone, porque eu não aguento, eu sempre sobra alguma coisa para resolver durante as férias, quando eu vejo, tô lá. E como eu tenho muitos sintomas de estresse, não é? Então é isso. Aline, como que... Gisele, perdão, Gisele, não é? A semana passada, no outro episódio foi com a Aline e eu acabei confundindo. E eu acho que isso vai acontecer muito com as outras também. Gisele, como que eu começo a detectar que eu estou estressado ou pessoas que estão ao meu redor estão estressados, filho, marido, mulher, namorado, gato, cachorro, aluno, avô, avó, seja lá quem for. Quais são os primeiros sintomas assim que a gente deve, peraí um pouquinho, aqui tem coisa que está levando ao estresse. Como que a gente consegue ver isso? Sim. Então, nos exemplos anteriores que eu dei, eu mostrei que todo o nosso corpo trabalha. Sim. Todos os nossos órgãos ficam envolvidos nessas situações que a gente precisa enfrentar. Tá. Só que imagina esse trabalho de uma forma constante. Porque o estresse ele foi feito para momentos pontuais. Né? Então, depois que os bombeirinhos entram em ação, apagam o fogo, eles deveriam descansar, relaxar, para que numa próxima situação eles estejam preparados. Só que a pessoa que está em constante estresse, ela é uma pessoa onde todo o corpo trabalha constantemente. Então, se os órgãos trabalham constantemente, inclusive esse cérebro não relaxa, não descansa, então você vai ter sinais no seu corpo, você vai ter sinais físicos, você vai ter problemas gastrointestinais, porque a alimentação não digere da forma, por mais que seja super saudável a sua alimentação, mas se você come sempre preocupado, olhando o celular, aquela alimentação não vai nutrir da forma correta. Então você vai ter problemas gastrointestinais, você vai ter dores de cabeça, você não vai conseguir dormir, vai ter insônia, você vai ser uma pessoa super agitada, sempre agitada, nunca com tempo para nada. Muitas das alergias de pele, coceira, caspa, dermatites, vêm do estresse. São sintomas físicos que o estresse causa. Problemas cardíacos,
Porque, como eu falei, esse coração, ele trabalha também intensamente, bombeando sangue para o corpo inteiro, o tempo todo. E aqui, pastor, uma situação importante, porque esse estresse, ele às vezes acontece não somente fisicamente, mas vem muito da nossa imaginação. Então, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa depressiva, ela sempre está com os pensamentos de que algo ruim vai acontecer a ela. Ela projeta situações no futuro de coisas ruins que nem provavelmente acontecerão, mas ela vive como se realmente aquela situação tivesse acontecendo naquele momento. E o nosso cérebro, ele não faz a diferença entre o que é real e o que é imaginário. Então, se eu tô aqui pensando que que os meus filhos vão morrer, e aí eu começo a imaginar do que eles vão morrer, de que tipo de acidente, que eu vou ficar aqui sozinha, que eu vou no velório, eu vou começar a chorar, eu vou começar a sentir tudo o que eu sentiria se isso realmente estivesse acontecendo, só que numa situação imaginária. Então, a pessoa que está dentro de um quadro ansioso, de um quadro depressivo, ela está constantemente liberando esses hormônios que nós citamos e também o estresse de uma forma imaginária. Eu achei interessante você falar que isso também é viciante, né? A pessoa pode gostar Sim, de viver assim. porque às vezes é a fuga da realidade, né? Exatamente. E aí a gente vai pensar, né? Mas a minha vida tá boa assim, do jeito que eu tô vivendo, só que uma hora o próprio corpo, ele vai dar sinais de que precisa parar. Vai parar ou de um jeito ou de outro. Me diga, pode falar se eu estou errado, mas quem gosta de saltar de paraquedas, pular de asa delta, fazer racha, andar em alta velocidade, é a pessoa que tem prazer em ficar estressado. É a adrenalina, dopamina, né? Sempre buscando por esse excesso de prazer. Só que o corpo vai pagar por isso, né? Paga. Bem, a gente falou bastante do ruim, não é? E sabemos que pode ter algum benefício, até porque a pessoa não é, também não adianta nada. Sim. Mas é o equilíbrio. Mas se o nível de estresse está lá em cima, o que eu devo fazer para diminuir, ou seja, para controlar, não diminuir, controlar, porque pelo que eu entendi, eu sempre, até hoje, eu imaginava que estresse de todo era ruim. E você está colocando para nós, para mim aqui, para os nossos amigos, que é necessário. Mas como é que eu consigo equilibrar isto? Sim. E aí você vai fazer, esse equilíbrio, ele vem de uma autoanálise. Sim. Né? De você parar, pensar, peraí, meu corpo está dando sinais. As pessoas que convivem comigo estão falando, né? Porque as pessoas falam. Então, é o momento de eu parar e me autoanalisar. Como é que está o meu ambiente? Porque o ambiente, ele também influencia. As relações no trabalho que eu tenho com meu cônjuge, né? Com meu patrão. Como é que estão essas relações? Como é que é a minha rotina? Pare e pense, eu consigo tirar dentro da minha rotina 20, 30 minutos para eu fazer um exercício físico, para eu fazer uma caminhada, para eu cuidar de mim? Ou eu estou sempre lidando com o que é urgente, com aquilo que eu preciso cumprir de tarefas de trabalho? Então é fazer essa autoanálise. Eu consigo tirar momentos de lazer, momentos que eu consigo parar, sabe, pensar no nada. Eu gosto muito de caminhar. E quando eu caminho, eu gosto de caminhar sem nada, sem ouvir música, sem celular, porque é o meu momento onde eu paro e ouço os meus pensamentos. Eu gosto de ouvir a voz de Deus, de ouvir os meus pensamentos. Então, é o momento também onde eu relaxo. E às vezes a gente vive numa sociedade, num momento onde a gente é tão produtivo o tempo todo, a gente não pode parar, a gente tem que produzir, a gente tem que ouvir, a gente tem que ler, tem que trabalhar, que às vezes a gente não tem esses momentos de parar, pensar, de se ouvir os seus próprios pensamentos, de organizar os seus pensamentos, né? E de colocar isso dentro da nossa rotina. Tá. Eu gosto de correr. O meu esporte é correr e eu, na realidade, na medida do possível, eu faço 5 a 6 sessões de treinamento por semana, de treino, porque eu gosto, na realidade. O meu prazer está nisso. Se você está falando, eu estou pensando, é bom, mas será que eu também não estou
fazendo tudo isso para jogar adrenalina também? É um equilíbrio, né? Tudo Não a é? gente precisa, porque assim como a gente cansa o corpo, ele precisa, o músculo vai precisar do descanso. E o nosso cérebro, assim como ele trabalha muito, ele também precisa do descanso. Então, esse equilíbrio, a gente buscar esse equilíbrio do momento da pausa, do momento da gente relaxar, porque é importante. Gisele, você falou do aspecto de eu estar com estresse. Sim. E o que eu devo fazer, os cuidados mentais, o que eu devo fazer. Mas o que eu faço quando eu estou convivendo com alguém com estresse? Qual deve ser a minha reação? Como eu ajo? Porque eu sinto que brigar, será que é chamar atenção? Como é com filho? De novo eu volto, né? Sim. Com filho, com o marido, com a sogra, com o gato, com o cachorro. Como é que eu ajo quando eu convivo com alguém que está estressado? E se eu sou estressado também, aí o nível vai subir demais. Como é que eu faço? E isso é muito difícil, porque a gente não pode mudar o outro. Quando a gente, falando primeiro ali de crianças, né? Hoje, assim, eu atendo crianças e adolescentes, a gente vê uma geração de crianças hiperconectadas e multitarefas. Então, elas tem crianças que têm agenda mais cheia do que um adulto. E aí vem o dilema dos pais, mas para tirar das telas, eu prefiro deixar ali com uma outra atividade, não tem problema, mas a gente precisa também buscar o equilíbrio, porque hoje existem crianças que têm insônia, crianças que estão super agitadas e às vezes vêm com um diagnóstico errado de um transtorno, que na verdade é um ajuste na rotina. É um ajuste no ambiente. Então, quando é relacionamento a filhos, é ajustar a rotina, ajustar o ambiente. Ver se essa criança, esse adolescente, quanto tempo eles passam em frente às telas. Essa geração já é considerada geração ansiosa, porque é uma geração hiperconectada. E esse excesso de estímulos, que vem também por conta das telas, dos jogos, das redes sociais, também causam o estresse. Aí a gente tem uma criança e um adolescente estressado, mas não tem boleto para pagar, é o que eu ouço bastante, né? Não tem que trabalhar, não tem responsabilidades, mas eles estão estressados sim, porque eles estão hiperestimulados. Já falei várias vezes para os meus filhos, eu tô estressado, que é isso? Não precisa pagar a faculdade, não precisa nada, tá aí, às vezes eles reclamam da comida, eu disse, que é isso? Não, tá reclamando do quê? Não é, nós pais acabamos sendo um pouco causador de estresse dos filhos, né? Sim, exatamente. Então a criança e adolescente precisa ter tempo para correr, para jogar, fazer um esporte, sabe? Para fazer algo sem o compromisso. E quando é a hora, lembrando do meu amigo Arthur, e quando é a hora de eu procurar uma ajuda profissional? Ficou bom assim? A ajuda profissional, ela vai vir por esses sintomas, geralmente vem por esses sintomas que eu citei, os sintomas físicos, porque mesmo hoje a psicoterapia sendo tão falada, tão propagada, existem muitas pessoas que ainda têm preconceitos, ou existe um outro extremo, tem pessoas que vão ao psiquiatra, porque sabe que é o médico que vai dar a medicação, e o psiquiatra ele vai dar várias recomendações, olha, faça terapia, mude sua rotina, só que a pessoa vai pegar ali só a medicação, como se somente a medicação fosse resolver todos os problemas, né? Então, as pessoas às vezes elas vão através desses sintomas físicos que eu citei, às vezes problemas que elas nem acabam associando com o estresse, tô com uma dor de barriga, né, com alergia ali na pele, e ou podem identificar sinais de depressão, sinais de ansiedade. Então, nesses momentos, a pessoa, às vezes, elas vão até algum médico que não é psicólogo, né, ou nem psiquiatra, mas aí o próprio médico vai fazer essa indicação. Já vi muitos dermatologistas indicando, olha, o tratamento físico é esse, mas vá fazer terapia, né? Vai controlar aí as suas emoções. Quando começam esses sintomas. A Aline esteve aqui comigo, agora você, Gisele, e eu sinto assim que tanto ela quanto você trabalham mais com adolescentes, crianças e adolescentes. Isto é porque as crianças estão mais estressadas ou é porque os adultos fogem? Olha, quando a gente... se a gente fosse olhar para algumas décadas atrás... Sim. A gente... esse modelo de estresse, ele era mais... O padrão era mais para os adultos, né? Então, ali, o pai e a mãe que trabalhava fora, que trabalhava dentro de casa, cuidava de filho, enfim. Hoje, você já vê esse padrão também nas crianças e adolescentes.
elas não têm mais esse tempo do ócio que a gente tinha. Então, quando eu era criança, a gente não tinha celular, Sim. não tinha televisão, né? Quer dizer, teve uma época que eu não tive televisão, depois outra, mas a gente tinha esse tempo de ir pra rua, de correr, do ócio, de pensar, de imaginar, de ter essa criatividade, né? De exercitar a criatividade. Sim. Hoje a gente vê essas crianças sufocadas, e os adolescentes também, ou nas multiatividades ou hiperconectadas, porque elas também têm que o tempo todo estarem produzindo na internet. Então, o adolescente que não aparece na internet, ele não é visto, ele não é reconhecido, e isso tem gerado muitos conflitos emocionais. Então, essa parte, assim, de acompanhamento dos pais, deles entenderem, porque às vezes é mais fácil, ai, tô tão ocupada, ai, largo ali o celular na mão do filho, né, deixa eu fazer o que quiser, e aí acaba não tendo esse tempo de qualidade e colocando essa rotina para o filho também. Além de buscar um tratamento terapêutico, Uhum. não é, e até medicamentoso, Sim. não é que seja um psiquiatra, Jesus também Uhum. não é, teve contato com alguém muito estressada, Verdade. preocupada com o momento, e Jesus tratou essa pessoa, conversou com ela e aconselhou ela. Foi Marta, quando Olha, Jesus foi passear na casa dela. Pode falar um pouquinho para nós dela? Ai, Marta, ela representa muitos de nós. Sempre envolvida no trabalho, sempre tem algo ali muito urgente, sempre há algo para fazer. E o mais incrível dessa história, porque o mais difícil aconteceu, Jesus ir na casa de alguém. Imagina Jesus escolher a minha casa para visitar. Sim. Então, quando a gente olha essa história de fora, a gente pensa assim, mas como? Só que muitas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia, com Jesus, com as pessoas da nossa família. Elas estão ali conosco, estão perto de nós, mas a gente sempre tem algo muito urgente para resolver. A gente sempre está ocupado. O que você gostaria de dizer para essas pessoas? Fala olhando para elas ali. Tá bom. Ajuste a sua rotina, faça uma lista dos seus valores. Quais são os seus valores? No que você realmente acredita? Porque às vezes há uma incoerência daquilo que a gente sabe que é importante, daquilo que a gente acredita, com aquilo que nós estamos realmente vivendo. Pare e pense, faça uma lista, ajuste a sua rotina. E eu dou aqui uma orientação muito importante. Eu sei que hoje o uso de telas, celular, é muito importante, mas existem alguns momentos em que você precisa evitar o uso do celular. No momento das refeições, no momento em que você estiver com pessoas, seja seus amigos, a sua família, conecte-se com as pessoas. E nos momentos em que você estiver em meio à natureza. Pare, pense, relaxe, coloque ali a sua atenção plena no momento em que você está. E você vai ver que as coisas elas vão começar a se encaixar. Eu quero falar com as Martas dos dias de hoje. As Martas masculinas e femininos, com todos nós dos dias de hoje. Sabe, Jesus foi até a casa de Marta, Maria e Lázaro. Eles estavam tendo uma oportunidade ímpar e eles estavam preocupados com outras coisas. Marta estava preocupada com a comida, com a casa arrumada, com as coisas do dia a dia. Talvez eu esteja falando para alguém também que está vivendo um estresse grande na sua vida. Além de procurar uma terapia, além de procurar ajuda, você precisa procurar a Jesus, dar atenção para Jesus. Leia mais a Bíblia, estude mais a lição, vá à igreja. Eu não estou falando de placa de igreja, eu sou adventista, você pode ser católico, evangélico, pentecostal, não importa a religião que você for, vai à igreja, dá atenção para Jesus na sua vida. Jesus disse para Marta, 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 Maria escolheu a boa parte, escolha para a sua vida também a boa parte, fortalecer a sua vida espiritual. A doutora falou de fortalecer a vida emocional e o seu corpo. E eu, como pastor, estou falando aqui que também é necessário escolher a boa parte, fortalecer a sua vida espiritual. Leve Jesus para a sua vida e você vai ter a paz que só Ele pode te dar. Ok? Doutora, ore para nós e peça a presença de Deus na vida de cada um dos nossos amigos, ouvintes e que estão assistindo. Claro.
Querido Deus e Pai que está nos céus, muito obrigada por esses momentos aqui onde nós pudemos parar, refletir, pensar um pouco e quem sabe, Senhor, ajustar a nossa rotina, ajustar aquilo que nós precisamos. Que o Senhor nos ajude a priorizarmos o que é mais importante em nossa vida e entendermos que as outras coisas, elas irão ser acrescentadas por Ti. Amém. Que o Senhor abençoe a cada pessoa, a cada família que está ouvindo esse podcast. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Doutora Gisele, muito obrigado. Manda um abração lá pro Giliardi, tá bom? Que Deus abençoe a família de vocês. Amigos, estamos encerrando então o nosso segundo episódio da terceira temporada do nosso podcast Olhar Bíblico. E essa temporada nós estamos usando como base o livro missionário A Chave da Virada, que será em 2025, mas nós já estamos agora tratando deste assunto. E no próximo episódio nós teremos a chave da tranquilidade com o Dr. Estevão. Ele estará conosco aqui. E não perca, então, na próxima semana, a chave da tranquilidade. Que Deus abençoe e alivie o estresse da sua vida e da nossa vida diária. E até a próxima. Que Deus abençoe você e a sua família.